E em defesa do nosso irmão Judas, não podemos deixar ninguém para trás. Bem-vindos a um novo vídeo de filosofia judaica. Será que tudo o que nos contaram sobre Judas Iscariotes está errado? Será que interpretamos errado e Judas foi vítima, não traidor? Vamos analisar os convidados de relação Ariel, do Judô História, e Luiz, do Magistério Levi. Vou deixar na descrição os vídeos, os canais desses dois grandes personagens que talvez vocês já conheçam. E quero começar com você, Ariel. Judas, qual é a sua opinião? Ele foi culpado? Foi traidor? O que acontece com ele? Veja, tudo isso tem várias camadas, certo? Podemos analisar do ponto de vista literário do relato, que é o que tudo sobre Judas nos transmite. Também podemos analisar pela camada histórica. Gostaria de falar sobre isso depois, mas... Sim, se me permite. Aqui todo mundo sabe que nenhum de nós três somos cristãos, mas sabemos um pouco sobre o cristianismo. E eu, há mais de 20 anos, me dedico a estudar a figura do cristianismo. E, portanto, vamos supor por um momento que tudo o que lemos no relato do Novo Testamento aconteceu exatamente como está narrado. Aconteceu exatamente como está relatado. Pois é isso que os cristãos creem, não é? E a história de Judas é uma história que tem muitas repercussões posteriores ao longo da história, sobretudo na ligação negativa que o povo judeu teve em sua relação com o cristianismo. O cristianismo postula o seguinte, e isso é algo que eu gostaria de ressaltar. Segundo o cristianismo, Judas age como traidor, dependendo de em qual evangelho nos situamos. Por iniciativa própria, seja por ganância, seja porque por a inveja, ou seja, porque é tentado pelo diabo, não, e não importa. Ou seja, há uma iniciativa própria de Judas dentro do relato de todos os evangelhos, de Marcos até João. Mas, ao mesmo tempo, a teologia cristã postula que tudo o que aconteceu durante aquela semana da paixão de Cristo tinha que acontecer como parte de um plano divino. Para que a humanidade, do ponto de vista cristão, alcance a redenção. Eu acredito, e essa é a minha humilde opinião, que há uma tensão aqui, há um paradoxo aqui, há uma contradição aqui, porque ambos os postulados não podem estar corretos. Que Judas é um traidor e, portanto, ao longo da história, tudo o que se aplica a Judas como arquétipo do mal será aplicado a ele. Traição, avarento. Cobiça, diabólico. Que tudo o que aconteceu foi consequência de um plano divino e, portanto, Judas, nesse caso, é um elemento necessário na história. Existe aqui um paradoxo e, portanto, Judas se torna, do meu ponto de vista, talvez o personagem mais dramático de toda a história da paixão. E até do ponto de vista do que estou contando, talvez até em vez de um traidor, em uma vítima, que talvez devesse ter sido um personagem anônimo, que talvez devesse ter sido um personagem desse ponto de vista. E agora estou falando, aceitando tudo o que o cristianismo postula. Ainda não estou dando minha opinião sobre se Judas é ou não um personagem histórico. E o que há de histórico dentro do relato da paixão? Mas sim, tudo o que tinha que acontecer, aconteceu porque fazia parte de um plano divino em que o Filho do Homem precisava ser entregue para que, com sua morte, a humanidade fosse salva. Significa que tudo o que ajudou para que esse plano se realizasse deve ser incluído dentro do plano de Deus. E nesse caso, Judas não é culpado de nada, porque então ele não teve escolha. E se não teve escolha, por que durante 2000 anos foi atribuído a ele o rótulo de traição? Talvez Judas, do ponto de vista desse relato, não seja apenas um traidor, mas a pessoa mais importante da história. Sem esse personagem, Jesus não teria sido entregue nem crucificado. E se Jesus não é crucificado, não há salvação para a humanidade. E se não há salvação para a humanidade, então também não há cristianismo. Tudo o que acontece em torno de Judas, segundo o relato cristão, é necessário. E se é necessário, nunca podemos então culpá-lo de absolutamente nada. E eu acho, agora é evidente que nós aqui não somos cristãos. E também não somos ninguém para dizer aos cristãos o que eles devem pensar. Mas eu me envolvo há muitos anos com cristãos de todas as denominações. E eu acho que é o momento dos cristãos começarem a fazer uma espécie de revisão sobre como têm considerado o personagem de Judas ao longo da história. E vou dizer mais ainda, se eu fosse cristão, tenho 100% de certeza de que essa reflexão, essa autocrítica seria obrigatória.
ainda mais levando em conta o dano. E disso com certeza vamos falar depois, que tudo o que foi atribuído ao personagem de Judas afetou negativamente o povo judeu, pelo fato da associação que existe entre o nome Judas, Judá, judeus, e, portanto, Judas representa o judeu de maneira simbólica, o judeu coletivo que trai, que é ganancioso, que é diabólico. E, portanto, eu acho que é um personagem que precisa passar por uma revisão histórica e também teológica. Evidentemente, não sou padre, não sou pastor, e não sou absolutamente ninguém para dizer o que estou dizendo. Simplesmente é uma reflexão que faço sobre o que eu pensaria se fosse cristão, coisa que não sou, e é importante deixar isso claro. Estou chocado. Tenho um vídeo sobre Judas e convido vocês a assistir. Ariel também tem um vídeo sobre Judas. E chegamos a uma conclusão semelhante. Judas, acredito que foi visto e julgado injustamente ao longo da história, tendo um papel do ponto de vista cristão. Concordo com você. Ele é quem desencadeia e inicia todos os eventos que resultam no cristianismo, ou seja, quem o fundou. Não sei se é muito ousado dizer que se pode atribuir a Judas esse agradecimento que os cristãos deveriam ter. Palavras muito fortes. Passamos para Luiz. Ou você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só queria dizer que, como eu costumo falar no meu canal, fica 100% claro para mim que o que acabei de dizer não é para corações fracos. E se alguém se sentiu ofendido, lamento muito, mas enfim, cada um pensa o que pensa, e eu também gosto de ter a liberdade de vez em quando, poder expressar meus pensamentos sobre isso. Judas também é nosso irmão, é que muitos sentem uma urgência em reivindicá-lo como todo judeu ao longo da história. Irmão Judas, Irmão Judas, saudar o irmão Judas. nós não te abandonamos. Bem, o que eu exponho é o seguinte, que os eventos narrados no Novo Testamento sobre Judas não são históricos, mas sim teologia. Vamos ver claramente, em particular, o caso de Mateus. Vamos ver que ele copia intencionalmente o suposto. Sobre a traição de Aitofel a Davi, que aparece em 2 Samuel, veremos isso em detalhes. E ele faz isso intencionalmente, porque quer colocar uma tipologia, que é a tipologia do traidor. Jesus sofre o mesmo que Davi sofreu. E vamos ver. Até mesmo com o grego, que é um copiar e colar, em muitas partes só algumas palavras mudam. Se você puder colocar o artigo, Jacó, vemos as duas mortes. Uma em Mateus 27:5 e outra em Atos 1:18. A primeira já conhecemos. Jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Bom, perfeito. A segunda versão é a de Atos. Com o salário de sua iniquidade, ele comprou um campo, caiu de cabeça, rompeu-se ao meio e suas entranhas se espalharam. Hoje vou falar só sobre o Evangelho de Mateus por questão de tempo. Mas essa segunda parte de Atos, a segunda morte, é a mesma morte que teve Antíoco, que aparece em Flávio Joséfo. Mas isso é para outro vídeo, porque senão ficamos aqui até amanhã. Talvez a gente faça uma segunda parte. Então falamos sobre isso e trazemos o Evangelho de Judas do gnosticismo, o que tenho na tela, de Págios ou de outros autores, para complementar o assunto de hoje. Falta ainda a parte gnóstica mencionada no início. Na primeira versão, o enforcamento é teologia, não história. Mateus não criou o enforcamento de Judas, apenas copiou uma história de 1000 anos antes. Isso é tipologia. Mateus está utilizando o padrão literário e a linguagem da passagem de 2 Samuel 17:23 da Septuaginta para continuar sua narrativa sobre Judas. Agora mostre na tela Jacó em grego. Mateus 27:5 e 2, Samuel 17:23. Se vocês perceberem, coloca Judas tendo traído Jesus, Aitofel tendo traído Davi, saiu e se enforcou. E se enforcou. Se vocês olharem em grego, diz exatamente a mesma coisa. Diz apelzon, apesato. Bom, vou lhes dizer uma coisa. Esse apelzen, apelzon, é muito raro na literatura grega que apareça idêntico em ambos os textos. É uma prova muito clara da alusão intencional. Porque vamos ver, por exemplo, que se olharmos o Evangelho de Marcos é diferente, usa palavras diferentes. Aqui fica claro que Mateus quer usar a Septuaginta. Vamos mostrar que é realmente a Septuaginta. Aliás, para quem nos assiste, o que mostramos sobre 2 Samuel não está no texto hebraico, mas sim na Septuaginta, a Bíblia grega. Isso veio da Septuaginta. E vamos ver claramente, já aqui na tela vocês devem ter visto que são as mesmas letras, as mesmas palavras, tudo exatamente igual, é um copiar e colar. Vamos ver isso. Os escritores do Novo Testamento, incluindo Mateus, entendiam claramente a vida de Jesus.
O antítipo não era um evento isolado, mas o cumprimento de padrões, eventos e profecias, que são os tipos que ocorreram no Antigo Testamento. Tipo 2, segundo Samuel, Aitófel trai o rei Davi, o ungido de Deus. Antítipo, Mateus, Judas trai Jesus, o Messias ou o ungido definitivo. Ao empregar a mesma estrutura de sentença e o mesmo verbo para o destino final, como vimos, isso é muito raro no grego e normalmente não se usa. Está apenas na Septuaginta, ou seja, não é um uso da época, foi extraído da Septuaginta. Mateus estabelece uma conexão inequívoca. O traidor de Jesus se encaixa no mesmo padrão do traidor do rei Davi. E aqui eu trago alguns paralelos que, se alguém ler todo Samuel, vai perceber que vemos claramente um capítulo: Davi na prisão e a morte de Judas. Após a última ceia, Jesus deixa Jerusalém e vai ao Monte das Oliveiras, chamado em grego de Horus ton Elaion. Vamos ver claramente que diz o mesmo também na Septuaginta. E, se formos para 2 Samuel, na página seguinte, 2 Samuel 15:30, após Absalão se rebelar, o rei e sua casa fogem de Jerusalém e retornam ao Monte das Oliveiras, Horus ton Elaion. Assim, Mateus, Jesus e seus seguidores também saem de Jerusalém e vão ao mesmo lugar, o Monte das Oliveiras, Horus ton Elaion, ou seja, exatamente a mesma coisa como reconheceu, e aqui temos uma citação católica, evidentemente, como reconheceu Cirilo de Jerusalém, o cenário de Jesus está calculado para refletir o de Davi, após a insurreição de Absalão. Embora houvesse muitos caminhos para que Davi escapasse, ele escolheu fugir pelo Monte das Oliveiras, em pensamento, por assim dizer, invocando o Redentor catequese dos 12. A caminho do Monte das Oliveiras, Davi encontra alguém. Itai, o geteu, apesar dos protestos, respondeu ao rei que o apoiaria mesmo até a morte. Segundo Samuel 15:21, os homens de Itai o acompanham. Isso é retomado por Pedro, viajando pela mesma rota com seu mestre, a mesma rota que Davi. Ele respondeu parecido e disse que seguiria Jesus, mesmo que precisasse morrer com ele. Mateus 26:35. E todos os outros discípulos concordaram. Até agora, seguem os mesmos padrões, vão para o mesmo lugar, usam a mesma rota e os acontecimentos e narrativas são idênticos. Uma vez no monte, Jesus faz alusão ao Salmo 43, um salmo de Davi. Jesus se lamenta com as palavras que vemos ali no salmo, que está em grego, diz assim: diz Ilipos estine sic mu. Assim, literalmente, está escrito no salmo. Davi se lamenta com as palavras do salmo citado em Mateus 26:38 e no salmo, expressando sua angústia aos seus discípulos. Isso demonstra emoção, imita a outra. Davi também chega ao Monte das Oliveiras, assim como Jesus, com angústia emocional, chorando enquanto caminhava. Segundo Samuel 15:23-30, agora que Davi e Jesus estão no mesmo lugar e condição, os paralelos ficam ainda mais claros. No Monte das Oliveiras, Jesus se prostra e chora como Davi. O cansaço dos seguidores de Jesus e de Davi é destacado repetidamente. Jesus, ao perceber que sua hora chegou, ordena aos discípulos: vamos. Essa inclusão é estranha no contexto de Mateus, porque as palavras que ele está usando em grego se referem ao conceito de levantar-se ou ressuscitar, e está usando isso para conectar Davi e Judas. Vemos claramente o que ele está expondo. São redações de Mateus 26:33 e são desproporcionalmente comuns em 1 de Samuel e 2 de Reis. Ou seja, a linguagem que Mateus utiliza é própria da Septuaginta. Os Salmos 42, 43 e Mateus trazem os usos mais antigos desse termo grego. E vamos ver isso depois, por exemplo, vemos como Joséfo utiliza, por exemplo, para o Salmo 43:5, para o estado emocional de Davi. Vamos seguir para não ficarmos tanto tempo na filologia ou na linguística. Em 2 Samuel 16, os discípulos não avançam ao focar apenas na história de Davi. No entanto, há uma explicação à mão que envolve Davi de forma semelhante e todos os seus seguidores. Levantem-se, vamos fugir! Então seguimos agora com a traição de Judas. Já estamos quase chegando ao final. Estamos com a traição de Judas. Jesus ordena aos discípulos: levantem-se, vamos. Uma grande multidão com espadas e paus chega ao Monte das Oliveiras.
e é nesse lugar que Jesus é traído por seu discípulo Judas. O lugar e o ato de traição ganham maior significado quando vistos junto à revolta de Absalão, no Monte das Oliveiras. Davi descobre pela primeira vez a traição de seu conselheiro Aitofel. A traição de Judas a Jesus, como outras em Mateus, tem origem no Antigo Testamento, neste caso na Septuaginta, a ponto de o procedimento de Judas para capturar Jesus seguir o modelo do conselho de Aitofel para capturar Davi. Depois de desertar para Absalão, Aitofel propôs reunir um grupo à noite e atacar Davi. Se estivesse cansado, ele atacaria só o rei e todos fugiriam. Isso está em 2 Samuel 17, de 1 a 2. Foi o conselho que Aitofel deu. Judas reúne um grupo à noite e ataca Jesus quando ele está angustiado e os discípulos cansados. Só o pastor é ferido e todo o povo foge com ele. Essa é a perspectiva ou a narrativa. Aqui começa o beijo da morte, o beijo de Judas. Claramente, Judas então beija Jesus, identificando aquele que os soldados devem prender. Alguns querem usar o gnosticismo dizendo que Jesus tem um irmão gêmeo para diferenciá-lo, mas não é esse o foco aqui. Vamos entender por que se fala do tema do beijo. O beijo impróprio de Judas se torna ainda mais estranho pela forma rara que vemos aqui, a forma enfática incomum que Mateus usa em grego, porque isso significa o beijo. Catafileu é beijar ternamente, com ênfase. Curioso, né? Os judeus dizem que haja um beijo terno e com ênfase, certo? Bem, já que o beijo de saudação de Judas provavelmente não pode ser explicado como a ação típica de um discípulo, isso de raba, tudo isso em público é indecente. Está aí. Joabe explica isso, certo? Agora, durante a revolta de Sebá, que Davi teme ser ainda pior que a de Absalão, o ex-general de Davi, Joabe, é enviado à linha de frente e encontra seu rival político, Amasa. Depois de estender seu cumprimento fraternal, Joabe agarra Amasa pela barba, o beija ternamente, exatamente como Mateus, e então o apunhala fatalmente. Como disse Mateus Henrique, o beijo de Joabe e o de Judas foram muito parecidos. Em ambos, o traidor sai de Jerusalém com um grande grupo, cai sobre seu irmão, o cumprimenta, o agarra, o beija e provoca sua morte. Além disso, acrescentando a sua fonte marcana, Mateus coloca salve nos lábios de Judas, Jair. Porque essa saudação cotidiana pode funcionar como outro sinal textual para os leitores? A saudação de traição mortal de Joabe nos lembra o que anota Hugo Grossio em seu livro ou Anotações. Evangelho Orum, ao explicar a passagem, faz Jesus perguntar a Judas: por que você me beija? Não é pela mesma razão que Joabe se aproximou de Amasa há muito tempo? Vemos claramente que também dentro da patrística cristã, entre os autores cristãos e católicos, também estão vinculando os fatos narrados de Davi e de Jesus. Agora temos o companheiro, o tema do companheiro que vamos resolver hoje, que tem muita gente que hoje vai resolver. Hoje cristãos vão descobrir que existe uma profecia que não aparece em nenhum lugar no Antigo Testamento, mas que Mateus aqui vai cumprir, usando a Septuaginta. Por isso eu digo que vocês não vão conhecê-la, mas agora sim vão conhecê-la. É o tema do companheiro, não é? Ali surge Itei, que significa companheiro em grego, dizendo: se Mateus tira falas e ações de Judas do Antigo Testamento, seu Jesus também sabe do papel davídico para o qual foi escolhido. Ele demonstra isso ao responder ao beijo de traição de Judas, chamando-o de Itair, companheiro ou amigo. Aitofel é conhecido em toda parte como amigo de Davi nos Salmos. Salmo 41, 9. Meu amigo íntimo que comia do meu pão me traiu. Seu calcanhar contra mim, e Salmo 55, 14. Não são inimigos que se voltam contra mim, mas você, meu igual, amigo ou parente, geralmente são usados juntos para se referir a Aitofel em textos rabínicos, e vocês descobrirão isso hoje. Ariel e Jacó sabem, mas os cristãos que não assistirem provavelmente não. O traidor do Salmo 55 é identificado como Aitofel em Abot 6.3. A tradição no Talmud babilônico combina os Salmos 41 e 45 para se referir a Aitofel. Não só o amigo de Davi, mas também seu discípulo. Vemos isso em Sanedrim e no Midrash. O Midrash sobre o Salmo 55 informa que Davi não teve amigo maior do que Aitofel, aumentando a amargura de sua traição.
O Targum do Salmo 55 chega até a inserir Aitofel diretamente no texto, nomeando de forma indireta o amigo de Davi no Targum. A conclusão é clara. Na maioria da literatura judaica sobre os Salmos 41 e 55, Aitofel é o amigo cuja proximidade torna sua traição ainda mais amarga. João Calvino também apontou isso, mesmo sem conhecer esses textos rabínicos, já interpretava que o amigo era Aitofel, ou seja, não trouxe aqui porque já resumimos, e isso último é algo mais visual, digamos assim, essas palavras que vocês veem em grego à esquerda estão em inglês. É uma King James. Esclareço isso caso algum protestante depois venha dizer porque a rainha tal, a católica, não sei o quê. Bem, segundo Samuel em grego, na Septuaginta, e Mateus em grego também estão na Septuaginta. Todas essas palavras que vocês veem são as diferenças, porque o resto é exatamente igual em grego. O resto é igual, só mudam as diferenças que vocês veem. Sobe para a primeira diferença. Uma é o zen e a outra é o zon. A segunda é igual. O Monte das Oliveiras é mencionado para ajudar na distinção. A segunda diferença é Horus, pois o local é o Monte das Oliveiras. Horus Ton Elaion. Essa é 100% igual, ou seja, a segunda é igual. O resto são as únicas diferenças. O que isso significa? Que o texto é um cópia e cola? Exceto por essas palavras, há outras, como em 2 Samuel 15, 21 e Mateus 26, 33. Uma diz, aperquise eipen an eis zanaton. A outra usa aposonaien em vez de zanaton. Ou seja, um diz que te acompanharei até a morte e o outro até que eu morra. Ou seja, as diferenças também não são muito, digamos, exageradas. Vemos claramente que isso é um copiar e colar. Então, a correspondência verbal que vemos entre Mateus e 2 Samuel, um uso idêntico e pouco comum de apeuson, sugere fortemente que Mateus, ou a traição que ele relata, está fazendo uma alusão deliberada à morte de Aitofel ao narrar a morte de Judas. Também vemos isso em Orígenes, que aquele que se levantou contra Davi foi Aitofel, assim como aquele que se levantou contra o Salvador foi Judas, o traidor. Especificamente, Judas implementou o plano astuto de Aitofel para trair, assim como Judas faz com Jesus. E com isso terminamos, mas antes de acabar, Jacó e Ariel, que também sabem disso, ninguém aí sentiu falta do que falamos hoje? Na genealogia de Mateus, quando diz que há 14 gerações entre Jesus e Davi, é o número de Davi, em letras hebraicas é 14. A gematria, ou gematria, como todos sabemos. Então, essa relação que existe no Evangelho de Mateus entre Jesus e Davi se mantém ao longo do Evangelho de Mateus, não somente aqui. Bom, na verdade, quem quiser ver meu vídeo, eu também tenho uma linha semelhante no fato de comparar com outros tipos de profecias. Na minha opinião, também é um conjunto e, na verdade, a figura de Judas é tão emblemática que é Judas Iscariotes. Isso também é uma pergunta por si só que valeria a pena abordar em outro vídeo, porque se é Iscariotes, ou seja, uma pessoa que vem de Craiote, ou é por causa da palavra sicário, ou porque ele era ruivo, muitas dúvidas, como ele morreu mesmo. Você mostrou 2 relatos, mas há outro dizendo que ele inchou. Afinal, qual a real causa da morte dele? A tradição cristã aponta 3. Como dito, ele é um personagem simbólico, não à toa ele se chama Judas e Yehuda, pois simboliza os vilões da história, que não são os romanos, mas outro bode expiatório com um nome similar ao de Judas. De qualquer forma, obrigado aos 2 por participarem. Os comentários vocês já sabem, deixo o link para que acessem os canais de Ariel, de Luiz e deixem seu comentário. O que vocês acham? Talvez já tenha chegado a hora de reivindicar Judas, na minha opinião sim, e acho que os cristãos também, a partir da perspectiva que foi apresentada, e isso é algo que os próprios evangelhos trazem. Nem sequer foi culpa de Judas, tipo, dão um pedaço de pão para ele, o diabo entra nele, não foi ele foi possuído, podemos culpar esse diabo. Por que culpar Judas? Então acho que há uma forma de reivindicá-lo. E bom, por aqui encerro. Obrigado aos 2 por estarem aqui. Obrigado, Jacob, pelo convite. É sempre um prazer estar neste canal. Adorei, foi um prazer. Traga-nos mais vezes ao canal, não sei o que você precisa fazer. O Levi nos convida pouco, é verdade, a gente vem pouco por aqui. Temos que vir mais, Jacob, e assim você tem mais vídeos para postar? Sim, é que bom, da última vez que nos reunimos, as redes sociais bombaram com aquele vídeo da escrita solitária. Também compartilho com vocês nas páginas.
reagiram a isso, pelo menos, sei lá, umas 40 pessoas, youtubers de peso nas redes sociais. Então não sei se isso vai ser o próximo terremoto, mas fiquem à vontade para pegar trechos do vídeo, analisar. O conteúdo é todo de vocês, beleza? Um abraço.